Com um dos capítulos mais emocionantes dos últimos tempos de Boku no Hero, todos os heróis fazem um esforço terrível para que o Deku chegue no combate contra o All For One. Mas agora que All For One está sem conseguir usar sua individualidade, Deku chega explodindo com o One For All. E nos questionamos o que será esse despertar de Izuku Midoriya. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, essa semana nós não temos capítulo de One Punch Man, infelizmente, mas nós temos algumas coisas, algumas arestas pra falar sobre o mangá de Boku no Hero. Eu tava querendo comentar, estava querendo debater com vocês, então chegou o momento propício para eu conversar sobre essa possível nova individualidade do Izuku. E se vocês estão curiosos sobre o que a gente vai comentar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente tá na reta final de Boku no Hero, mas você ainda pode acompanhar muitos conteúdos do mangá. Toda semana nós temos vídeos do capítulo, ou na quinta ou na sexta-feira. Essa semana provavelmente vai sair na quinta-feira a análise do capítulo de Boku no Hero. Você se inscrevendo, você recebe os conteúdos em primeira mão. Se inscreve, deixa seu like, reage aos nossos conteúdos, para que assim o YouTube divulgue ainda mais o Geek Brasil por aí. E você fazendo isso, você nos ajuda pra caramba. Deku finalmente teve um capítulo com um título no final. Depois de muitos capítulos, finalmente Izuku terá o grande destaque que esperamos dele desde o começo desta guerra final. Toda vez que um personagem vai ter um buta destaque, ou vai ter um buta desenvolvimento, ou um buta trabalhar pelo Correio, nós sabemos que ele recebe um título no final do capítulo. Tivemos com o Bakugou, tivemos com o All Might, outros personagens eu acredito que também tiveram esse título no final do capítulo, agora eu não lembro quem são, mas a gente não teve ainda, não tinha pelo menos um capítulo com o título no final, como foi o 422 com Izuku Midoriya, o Despertar. Mas o que realmente significa o despertar de Izuku? O que significa essa ideia do personagem ter esse despertar? Sabemos que assim como foi com o All Might contra o All For One na luta em Caminho, Deku também terá as últimas fagulhas do One For All para poder utilizar contra o All For One. O que pode lhe dar um último combustível, uma última fagulha para lutar contra o vilão. Mas será que isso vai ser o suficiente? Apenas a força física e o poder acumulado final do One For All será suficiente para derrotar o All For One e resgatar o Tenko de uma vez? Esse é um questionamento que eu acho super válido pensar, que nem mesmo o All Might, com a capacidade total do One For All, conseguiu acabar com o All For One, conseguiu derrotar o All For One definitivamente lá em Caminho. Mesmo com os resquícios das habilidades que vieram ali do One For All para o personagem, ele não conseguiu acabar com o vilão definitivamente. Tudo bem que deixou ele num estado muito destruído, finalizado, preso, mas mesmo assim o One For All retornou para dar um puta trabalho depois para o Endeavor. E o personagem foi derrotado pelo herói número 1, mas mesmo assim acabou tendo grandes dificuldades. Então esse é um grande questionamento, é um bom ponto a se levantar, se o Deku vai ser capaz de derrotar o vilão apenas com os resquícios do One For All. Por isso que eu acredito que as chances do Deku despertar um novo poder está prestes a acontecer, está prestes a se realizar. Eu, sinceramente, nunca fui muito a favor dessa ideia do Deku ter um poder desde o seu nascimento, de ter um despertar de uma individualidade.
Ele era o garoto que não tinha poderes. Ele era o garoto que havia nascido no mundo de individualidades sem individualidades. Um jovem que sonhava em se tornar um super-herói, mesmo não tendo um poder sequer. Essa é uma ideia muito interessante, porque o Deku, ele vem numa sociedade, ele já está com uma sociedade bem estabelecida, em que pessoas possuem poderes, pessoas possuem individualidades. E o Deku nasceu sem nenhuma e mesmo assim nunca desistiu de se tornar um super-herói. Nunca desistiu, nunca deixou de pensar que ele não poderia se tornar um super-herói. Mas quando o Deku recebeu 7 individualidades vindas do One for All, pra mim toda essa lógica foi pro zaralho. O One for All era um poder que dava apenas mais um boost de habilidade física para o Izuku. Só que o Horikoshi foi para o outro lado. Ele quis aplicar mais individualidades, mais poderes para o Izuku, para que o personagem pudesse ter esse desenvolvimento com as individualidades dos antigos portadores do One for All. Coisa que faz um pouco de sentido, por mais que eu não curta tanto assim a ideia do One for All carregar as individualidades que foram dos antigos portadores. Com isso em mente, a possibilidade de ter um poder latente adormecido dentro do Izuku passou a ecoar na minha cabeça. Essa possibilidade começou a ecoar quando o garoto começou a lutar contra o Shigaraki, e eu percebi que ele não ficaria com o One for All até o final do mangá, ou pelo menos aquilo que havia sido apresentado sobre o novo One for All, sobre os vestígios que foi colocado na saga da turma A contra a turma B. Então, pra gente entender sobre essa possibilidade do Deku despertar uma nova individualidade ou não, a gente precisa retornar no começo do mangá e obter as seguintes informações. A mãe do Deku, ela explica que tem o poder de atrair e repelir coisas para perto de si. Parece até mesmo com a habilidade dos Jedi, né? Eu sempre comento aqui que os Jedi conseguem repelir e atrair as coisas para perto de si. E essa é uma habilidade que Inko Midoriya possuía. O pai do Deku tem o poder de cuspir fogo. Essa é a única informação que nós temos sobre Hisashi Midoriya, que ele tinha a habilidade de cuspir fogo. E muita gente até mesmo achou que o Endeavor poderia ser pai do Deku. Sim, gente, teve muita gente acreditando na época que o pai do Deku poderia ser o Endeavor. Deku, então, é apresentado para nós como um personagem que não tem uma individualidade. Ele sonha em se tornar um super-herói, ele sonha em querer se tornar um super-herói, e vem a quebra, que ele não tem uma individualidade, então ele não pode ser um super-herói. Mas quem dá essa notícia para a família Midoriya de que o Deku não tinha uma individualidade é o Dr. Garaki, que é o médico do All for One. Por isso, toda a informação que veio desse cara deve ser questionada. Toda a informação que veio deste médico deve ser questionada mediante se é real ou não. E isso inclui até mesmo o ponto do dedinho do pé do Deku informar se ele desenvolveria poderes ou não. Assim, todas essas questões me levam a um paralelo muito interessante e que eu não consigo esquecer. O paralelo com Iochi e Kudou. Como vimos no mangá de Boku no Hero, mesmo sendo irmão do All for One, Iochi nunca despertou uma individualidade sequer. Isso, pelo menos, até o Kudou surgir e lhe salvar. O Kudou acaba salvando o Iochi momentos depois que o All for One dá a individualidade de super força para o seu irmão. Isso faz com que a individualidade acabe se fundindo ao One for All. Então, prestes a morrer, o Iochi despertou o seu poder, que era a capacidade de acumular e transferir poderes para uma outra pessoa. Uma individualidade que faz a
pessoa, o seu portador, aparentar não ter um poder sequer, mas que esteve dormindo dentro de si por todo esse tempo. E o paralelo completo desses dois personagens, do Yoshi e do Kudou, é com o Deku e com o Bakugou. E isso não é à toa. Com essa de que a individualidade do Deku esteve adormecida, fecharia todas as lacunas possíveis sobre o personagem poder despertar o seu poder. Isso porque essa individualidade não poderia despertar anteriormente, porque senão o Deku morreria. Se a taça do poder do One for All transbordasse, o garoto poderia morrer. Como é explicado pelos antecessores do One for All, se qualquer outra pessoa herdasse as habilidades do One for All e essa pessoa tivesse uma individualidade, essa pessoa poderia morrer. O que é marcado para nós que se o Mirio tivesse recebido os poderes do One for All, certamente ele morreria. O seu corpo não aguentaria o poder do One for All. Então, se o Deku tivesse despertado a sua individualidade quando estivesse com o One for All 100% e ainda mais pelos 40 anos que o All Might esteve com esse poder, mostraria para nós uma certa dificuldade máxima e levaria o personagem a morrer. Com o Deku tendo esta questão, seria interessante agora o Izuku despertar essa individualidade que sempre esteve dormindo dentro de si. Mas que tipo de poder é esse? Qual é esse tipo de poder que o Deku pode despertar? Analisando todo o mangá de Boku no Hero, essa nova habilidade do Izuku precisa respeitar 4 pilares que o Horikoshi criou para a sua história. 4 pilares que ele acaba sempre trabalhando o desenvolvimento das individualidades dos seus personagens. O primeiro pilar que nós temos é que tem que ser um poder que seja justificado ter ficado em off por todo esse tempo. E o que o Deku só poderia despertar se algo específico acontecesse. O Deku não poderia despertar este poder a não ser que algo ou uma situação muito específica rolasse, como foi com o Yoshi. O Yoshi, ele acabou chegando a um limite, a forma de estar entre a vida e a morte, e conseguiu passar o seu poder, conseguiu despertar a sua individualidade para passar o poder do One for All para o Kudou. O segundo pilar é que os poderes, essa individualidade precisa seguir as habilidades dos seus pais. Apenas a Eri, durante toda a obra de Boku no Hero, foi a única na história que despertou uma individualidade que foge da genética dos seus pais. Vocês lembram aqui de antes, um pouquinho antes de revelar que a individualidade do Shigaraki foi roubada pelo All for One e o decaimento foi implantado por ele? Eu tinha falado que não era natural o Shigaraki ter este poder. Então, a mesma questão se encaixa com o Izuku. O personagem não poderia ter um poder que não se encaixe nas habilidades tanto dos seus pais quanto também da sua mãe. E falando deles, nós temos então a perspectiva de que os poderes de Inko Midoriya era a capacidade de repelir e atrair coisas. Como podemos observar nessa cena do mangá, a Inko acaba atraindo o action figure, ou boneco, acho que é um boneco, né? Não dá pra chamar de action figure, mas um boneco do All Might para perto de si, mostrando a capacidade da sua individualidade. E ela fala que ela só pode atrair e repelir pequenos objetos. Na verdade, ela fala mais em atrair pequenos objetos nesta visão. Nós também temos então Hisashi Midoriya, que tem a capacidade de cuspir fogo. A gente tem uma ideia de que Hisashi Midoriya não tem o poder de dominar o fogo, controlar o fogo, como o Endeavor possui, ou até mesmo o Todoroki também tem esse controle. Então, a ideia de Hisashi Midoriya seria apenas de cuspir fogo, mas a intenção do fogo está na genética do Deku. Então, no meio desses
4 pilares, qual pode ser a habilidade de Izuku Midoriya? Qual é o poder que o Deku pode ter? Eu cheguei à conclusão que pode ser uma termocinese, a capacidade de alterar a temperatura ambiente ao redor, podendo criar áreas de calor intenso. Essa é uma habilidade que, na minha visão, se encaixa perfeitamente com os pilares que o Correi criou para que um personagem desperte ou tenha uma individualidade. A termocinese, ela é um poder mental. Logo, para o Deku aprender ou saber que tinha essa habilidade, teria que vasculhar algumas partes do seu cérebro, o que poderia até mesmo ser uma atividade muito difícil, o que seria a justificativa do porquê o Deku nunca havia despertado tal poder, já que esteve adormecida porque o Deku nunca conseguiu encontrar essa individualidade na sua mente. É um poder bem difícil de se ter e de se controlar, visto que a mãe do Deku só consegue atrair pequenos objetos e mais nenhum outro personagem em Boku no Hero tem o poder de telecinese. Isso aqui é muito importante porque a questão da telecinese no universo de Boku no Hero é algo pouco abordado. Então talvez o Correi deixou essa lacuna para que o próprio Deku pudesse preencher com seu despertar da termocinese. E é claro, a termocinese também bate com a genética que viria da Inko e também do Hisashi, misturando o poder de telecinese com a capacidade de cuspir fogo, com a capacidade de manipular o fogo. Essa é uma ideia interessante da mistura das duas individualidades para criar o poder final de Izuku, e que eu acho que até mesmo faria sentido, daria um sentido para o personagem, já que o Deku sempre foi essa figura, esse personagem, esse protagonista que sempre foi mais inteligente, mais esperto, usava mais a cabeça em suas batalhas. Seja qual for a ideia que o Correi vai prosseguir para o final do Deku, esses 4 pilares que eu apresentei nesse vídeo precisam ser seguidos até o final, caso ele queira mostrar para nós essa nova individualidade. Mesmo ele despertando um novo poder ou até mesmo terminando sem nada, sem nenhuma individualidade, eu só espero que o Correi mantenha as regras que criou para o seu próprio mangá. Para mim, esse é o fim da picada quando o autor não segue as próprias regras que ele cria para a sua história. Mas que seria épico o Deku despertando uma nova individualidade agora aos 45 minutos do segundo tempo, meu amigo, isso seria.